palestrante motivacional e biógrafa. Então, falando um pouquinho da Lília, o currículo dela, gente, é muito extenso, muito extenso. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês, porque eu não consegui dar uma enxugada. Muita coisa interessante, muita coisa boa, e é muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a Lília, né? Ela é mestre em linguística, especialista em língua portuguesa, graduada em comunicação social, publicidade e propaganda. Mais de 25 anos de experiência na área de comunicação, palestrante motivacional, biógrafa, professora universitária e podcaster. Professora universitária por 18 anos nos cursos de propaganda e marketing e publicidade e propaganda, tendo trabalhado especialmente como orientadora do PREX, um projeto experimental TCC, com grupos de alunos que criavam negócios inéditos desde a concepção da ideia até sua finalização e todo o processo de comunicação na Unip e na UBC. Também lecionou comunicação interpessoal e empresarial como professora convidada da FATEC no curso de pós-graduação em gestão empresarial em 2008. Na carreira corporativa, recebeu 15 prêmios por trabalhos realizados, inclusive o Internacional Especial A Malta de Criatividade, tendo atuado também como diretora de criação, redatora sênior e revisora de textos. Trabalhou em agências multinacionais e nacionais. Temos várias aqui, tais como a Underman, Grupo Young e Rubica, Grey Direct, Team Sut, eu estou até me perdendo aqui, UAU Comunicações, Interact, etc. Foi a revisora do livro O Brasil é um Luxo, sobre os 30 carnavais realizados pelo carnavalesco Joãozinho 30, lançado em 2009. Em 2011, publicou como coautora o livro Amor Perfeito. Amor Perfeito, ele está ao seu alcance. De 2019 a 2021, pesquisou e escreveu a biografia de Luiz Dumont Vilares, presidente do Grupo Vilares, Elevadores Atlas e Aços Vilares. Atualmente está concluindo um livro de memórias de 40 empresários e é produtora de conteúdo em seu canal Histórias que Iluminam no YouTube. Gente, é muito enorme, enorme. Esse currículo da Lília é fantástico e eu precisava realmente compartilhar com vocês. Lília, você tem 30 minutos, ok? Você pode começar a sua apresentação. E até 10 minutos para perguntas, dúvidas, ok? Vamos lá? É com você, Lília. Tá certo. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada, né, pela oportunidade aqui, fiquei muito feliz pelo convite. E eu pensei nesse tema, porque justamente a nossa vida, ela é feita, né, ela é cheia de imprevistos, né, de situações que a gente não espera, como essa aqui que acabou de acontecer, né? Eu me preparei, entrei antes, a Inês ensinou, etc., mas fui clicando vá, né, para a gravação e sair da reunião. Então, esse tipo de situação a gente vive em escalas, né, cada vez maiores e é preciso, né, ter o famoso jogo de cintura. Mas há situações que são muito maiores. E aí, como é que a gente sai disso? Né? Como é que a gente consegue dar a volta por cima? Como é que a gente consegue se sair, né, de uma situação, mas não somente sendo resiliente, não somente aceitando, né, porque a resiliência, né, que vem da física é aquela questão, né, do plástico que vai, né, que é alterado em seu formato e, de repente, ele volta para o tamanho original. Mas o desejo aqui é ser mais do que isso, é mais do que ser resiliente, é ser antifrágil. Né? Então, eu trouxe aqui, né, um conteúdo para a gente poder pensar nisso, né, como ser antifrágil na vida e nos negócios. Deixa eu só acertar as barrinhas aqui, porque eu acho que ainda está aparecendo. Pode deixar assim como está? Está confortável para vocês deixar assim? Sim, se você quer mudar a tela... Sim, não, a tela, tudo bem, só a barrinha aqui com todos. Não, né? sim, bom, tá perfeito, Lília. Ops. Tá indo. Bom, então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a antifragilidade, porque esse é um termo, né, relativamente novo, ele foi cunhado, embora, né, ele não seja exatamente algo que seja novo, mas ele foi cunhado pelo autor do livro Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos.
E o autor, ele diz o seguinte, né, que algumas coisas se beneficiam dos impactos. Elas prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, né, quer dizer, a coisa da dispersão, daquilo que, né, vai e volta, né, e ela também prospera diante do acaso, da desordem e dos agentes estressores, né? Então, ele fala dos agentes estressores, que são situações que nos colocam, né, contra a parede, né, que nos colocam ali, não, agora eu tenho que sair dessa situação e me colocar, né, do outro lado, que apreciam a aventura, o risco e a incerteza. Eu acho que um pouco antes é importante falar que esse é um livro de economia, né? O autor, ele é matemático, ele é super ligado, super estudioso dessa parte de risco, de volatilidade no mercado financeiro. Inclusive, ele previu a crise, né, imobiliária em 2008, a quebra de um banco importante. Então, em relação a isso, ele é um grande estudioso. Ele conta também que, por 5 anos, ele não leu nada além de livros, né, e conteúdos que falavam sobre a questão dos riscos. Por isso que ele se tornou especialista mesmo nisso. Então, porém, esse conceito, né, que ele traz aqui para a gente, da antifragilidade, ele acabou sendo utilizado em várias outras áreas, né, porque é muito coerente mesmo com a nossa vida, né, em outros aspectos. Ele afirma que a antifragilidade ela não se resume à resiliência ou mesmo à robustez, né? Então, é muito mais do que a resiliência, porque é isso, a resiliência, você passa pela dificuldade e volta ao seu lugar de origem, né? E volta, né? Você permanece forte, mas o resiliente, ele resiste aos impactos, mas ele, né, se mantém ali. Mas o antifrágil, ele fica melhor. O antifrágil, ele sai dessa situação maior, crescido, né? Ele olha para trás e ele diz, né, bom, não era uma crise, era uma oportunidade. Então, o antifrágil, ele transforma a crise em oportunidade. Ele cresce e se desenvolve em meio ao caos. E foi daí que veio a minha conexão com este assunto, porque eu acho isso muito interessante, eu observo isso nas pessoas, observo isso na minha vida, e realmente gosto de estudar sobre esse assunto, porque é um conceito, né, que está sempre nos colocando em evolução. Você para de perceber as coisas como um problema e percebe sempre como uma oportunidade. Você entende que os clientes difíceis, os funcionários difíceis, né, os gestores difíceis, que te trazem problemas, que te trazem questionamentos, eles são, na verdade, grandes professores, né? Eles são os nossos mestres. Mas essa questão da antifragilidade, ela não é tratada somente neste livro. Tem uma teoria chamada teoria do crescimento pós-traumático, que já desde a década de 90, que afirma que as pessoas que vivem uma grande luta psicológica após uma adversidade, em geral, crescem positivamente depois. E aí há vários casos, né, que nós mesmos já vimos, né, aí ao redor, né, do nosso dia a dia, etc., várias situações em que a gente já percebeu isso, que a pessoa passa por uma grande dificuldade, existe um sofrimento depois e daí ela avança, né, ela cresce. Outras também estacionam, né, outras também nem conseguem, elas ficam ali pequenininhas diante daquela dificuldade e se tornam menores do que aquela dificuldade. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, para a gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vendo essa imagem, quem aqui vocês acham que pode ser considerado antifrágil? É uma pergunta, viu, gente? Podem abrir os microfones, né, responder. Não precisa pensar muito, não, assim, o que vier à mente aí, né? Quem que vocês acham que pode ser antifrágil? De iniciar o lutador. Certo. Né? Porque ele transmite um sentimento de sou forte, estou aqui para lutar, nada me abate. Certo. E o senhor ali tranquilinho, né? Tranquilão, tá ali, tadinho. Se soprar, ele cai. Obrigada, Edu. Obrigada, viu, pela sua resposta. Mas, na verdade, eu também, né, fiquei estudando, né, essa imagem, né, pensando, porque eu queria trazer um exemplo aqui concreto. E, na verdade,
ambos podem ser e ambos podem não ser. Por quê? O lutador, ele está bem preparado fisicamente, porque ele vai, como o autor do livro, ele foi, né, especificamente ali naquela área de interesse dele, então ele se especializou. Mas o autor também, ele apresenta alguns conceitos, assim, ele fala de algumas coisas, de algumas opiniões dele, que eu percebi, assim, né, no fundo, é um sofrimento. Por exemplo, ele fala da questão do pai, que era um homem muito inteligente, né, que, enfim, era um destaque, foi destaque, né, no país, porque ele teve a maior nota no Exame Nacional do Ensino Médio, porém, foi um homem que não prosperou tanto quanto outros que tinham um nível, né, de inteligência cognitiva bem menor. Então, ele também coloca ali algumas coisas, né, que eu fiquei observando, né? Ou seja, nós nem sempre seremos antifrágeis em tudo, mas o que a gente precisa perceber, né? Onde eu preciso melhorar. Por exemplo, o lutador aqui é um jovem, né? Ele parece estar bem preparado, etc. e tal. Mas vamos imaginar que a namorada dele termine com ele e ele se acaba. Não quero mais treinar, minha vida acabou. Minha vida só era boa enquanto eu estava com essa pessoa. Neste momento, né, vem à tona toda a fragilidade emocional dele, porque ele focou, né, todo o empenho dele, todo o estudo, todo o esforço dele, né, em ser melhor apenas, né, na sua profissão, e não cuidou do seu lado emocional. Então, né, cuidar das nossas emoções, fortalecer as nossas emoções, também é muito importante, porque amanhã ou depois ele se prepara para uma luta e quase ganha. Como é que ele fica depois desse quase ganha? Né? Ele precisa ser antifrágil para, como um bom atleta, enxergar que a próxima ele pode ganhar e que então eu começo a me preparar amanhã mesmo. Essa semana, eu tive um exemplo aqui na minha casa, meu filho, né, eu tenho 2 filhos, um tem 16 e outro tem 11. O 16 é super São Paulino, super São Paulino. Né? E o mais novo é gremista, também é muito gremista, mas, né, não sofre tanto com o time. E o São Paulino, como todo mundo sabe, né, domingo foi um dia muito triste aqui em casa, porque, né, foi uma situação difícil de lidar. Mas o mais velho, ele tem algumas características que são muito interessantes, né? E ele ficou arrasado, ficou muito chateado, estava assistindo com os amigos, voltou, não falou nada com ninguém em casa. Mas quando eu entrei no quarto dele, ele estava lendo um livro do São Paulo, um livro que ele tem, que ele ganhou, inclusive, foi no lançamento, enfim, ele curte mesmo e eu apoio. E já faz alguns anos. E esse livro conta a história do São Paulo, conta as vitórias, etc. E eu achei muito interessante, porque neste momento de tristeza com o time, o que ele foi fazer? Ele foi se lembrar que o time dele não é apenas um jogo, não é apenas uma final de campeonato, por mais importante que ela seja. Ele foi se fortalecer. E eu achei isso máximo, gente, porque eu entrei, nem falei nada, porque eu fiquei tão emocionada, porque eu pensei, ele está, né, se fortalecendo. E é isso, né? Vai ter dias que a gente vai ganhar, vai ter dias que a gente vai perder. Então, a antifragilidade, ela faz isso com a gente. E aqui o senhor, né? Olha, fisicamente, ele está, né, na terceira idade, né? Ele está já numa fase em que as preocupações e os desejos, né, e os sonhos são outros, não são menores, mas são outros. Agora, vamos imaginar que ele seja, né, aquele, como lá do Karate Kid, né? O senhor Miyagi, esqueci o nome do velhinho que é craque lá em Karatê, esqueci, se alguém lembrar me fala. Senhor Miyagi. Isso, Miyagi, obrigado, Eduardo, obrigado. O senhor Miyagi, eu tenho assistido o Cobra Kai com os meninos, né? Estou me atualizando. Mas o senhor Miyagi, ele é absolutamente frágil fisicamente, porém, as técnicas que ele usa o tornam um homem imbatível. Então, né, a antifragilidade, ela pode ser construída independentemente, né, do nosso estado. E nunca é demais, porque ele pode ser um homem que lide, né, bem emocionalmente, já pela idade, né, pelas coisas que ele fez, etc., pelos desafios que ele já venceu, mas pode ser que tenha ali uma saúde frágil, e ele queira se fortalecer, então, né, fazer o exercício físico. Ou seja, né, qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa cada vez mais antifrágil, né?
Até porque nós vivemos no tal do mundo VUCA, né? E esse mundo VUCA, ele traz muitos desafios para nós, né? Então, ele traz a volatilidade, né? O tempo todo, né? Essas mudanças, a instabilidade, a dispersão. Ele traz a incerteza, né? Que incerteza maior, né? Do que estamos vivendo aqui no pós-pandemia. Quantos negócios não sabem, né? Eu moro aqui perto da Lapa e, às vezes, quando eu vou até a região ali mais comercial, chega a me dar uma dor no coração, porque são tantas lojas fechadas, tantas clínicas, né, fechadas, aqueles casarões antigos que eram usados como clínicas, etc., são fechados. Então, assim, eles não são negócios que não conseguiram lidar com a volatilidade, com a incerteza, né, que foi e que ainda é este momento, né, tão diferente aqui, né, que ninguém esperava, né, que trouxe aí, né, uma grande complexidade, né, de mudanças, né, de possibilidades, e também a ambiguidade, né? Porque é isso, o que é ruim para uns é bom para outros. E aí, né? É a história do, né, na guerra uns vendem lenços e outros choram. Então, nós como empreendedores, né, dos mais diversos segmentos que a gente tem aqui, precisamos, né, nos fortalecer e estarmos atentos a todas essas mudanças, porque isso vai acontecer, né? Aliás, acontece, né, o tempo todo. E ele traz algumas características, ele traz, na verdade, 4 características, né, do que pode ser considerado uma empresa antifrágil. A primeira é a consciência do inesperado, ou seja, quando uma empresa está aberta à consciência, ela tem consciência do inesperado, ela faz o quê? Ela se prepara. Ela vai fazer parcerias, ela vai estudar o mercado, ela vai entender o que está acontecendo, né, em outros países, em outras empresas do mesmo negócio. Né? O que aconteceu com a fotótica, por exemplo, foi essa falta de consciência, porque a fotótica teve acesso a perceber que as coisas iriam mudar 10 anos antes, né? Com a questão das máquinas digitais, mas o que eles fizeram? Não se mexeram, gente, não saíram do lugar, ficaram ali porque eles eram líderes de mercado e eles entenderam que a realidade deles não mudaria, mas mudou, infelizmente, drasticamente. Então, não só com a fotótica, como com imensas outras empresas, né, que nós chegamos a conhecer, né, há alguns anos, não existem mais, a gente nem lembra mais, ou que ficaram apenas no nosso imaginário, né, servindo aí de case, né, para a gente poder estudar sobre o que não fazer, né. A habilidade de lidar com obstáculos, né? E isso não acontece, não é uma dificuldade só de empresas, né? Na verdade, quando a gente aqui está falando de empresas, a gente está falando das pessoas que estão por detrás das empresas. Então, é muito importante, né, nós nos lembrarmos que, além da tecnologia, do software, etc., uma empresa ela é gerenciada por pessoas, e as decisões são tomadas por pessoas. A primeira biografia que eu fiz, né, durante muitos anos, eu venho de agência de publicidade, né, e por muitos anos eu conciliei, né, tanto a minha atividade como redatora publicitária, tanto quanto professora no curso de Propaganda e Marketing. Né, isso aí eu fechei 18 anos. Quando eu resolvi, né, por questões que eu vou comentar um pouco mais à frente, resolvi sair da Unip, eu tinha um desejo muito grande de contar histórias que impactassem a vida de outras pessoas, que fossem importantes. E por 1000 situações, eu acabei iniciando com a história do Luiz Dumont Vilares. Ele era sobrinho de Santos Dumont e foi um dos fundadores, né? Ele foi um cofundador da Aços Vilares, que depois virou Grupo Vilares, que se tornou um conglomerado gigantesco, né? Que fez muita diferença mesmo na história do país e enfim, lá fora também. Porém, em 74, ele né, deu início à sua aposentadoria, faleceu em 79, e desde 70, 72, mais ou menos, ele foi passando, né, a direção da empresa para o filho dele, que era o mais bem preparado, né, para isso, que era o Paulo Vilares, que também era engenheiro, que também estava na fábrica desde o início, etc. e tal. Mas daí o que aconteceu? Por volta de 76, mais ou menos, ele ainda estava vivo, houve um encontro entre o Paulo Vilares e o presidente Geisel, né, na época ainda da ditadura. E o Geisel disse para ele que ele precisava, que a Vilares precisava fazer uma grande usina, né, que precisava apostar no país. E o Paulo Vilares, então, fechou com ele, né, que ele iria fazer sim, assim, na confiança. Por quê? Porque ele aprendeu com o pai dele que palavra dada, né, palavra assumida. E fez, né, a Vibasa, que é uma usina, né, gigantesca. Porém,
não houve a contrapartida que se esperava. E então, né, aquele custo gigantesco dos investimentos começaram a pesar, até que culminou com a venda das empresas já perto do ano 2000, em 1999. Então, esta questão, né, de lidar com obstáculos, né, de ter a consciência do inesperado, ela é mais séria do que a gente imagina. E ela atinge não somente os pequenos empresários, mas os grandes também. Né? Foi uma empresa que era gigante e acabou sendo vendida porque ela entrou em dívidas, né, em função de uma decisão tomada, né, por pessoas baseados, né, que estavam baseados em acordos que não saíram para o papel, gente. Foi um acordo, né, de boca mesmo. Então, e isso eu comento publicamente porque é algo público. Ou seja, né, temos que estar preparados. E uma outra coisa, né, ter a humildade de ouvir, porque muitas vezes a gente entende que a gente conhece tanto dos nossos negócios, que a gente conhece tanto, que a gente conhece tanto do nosso cliente, que a gente não ouve o novo. E aí a gente perde essa capacidade de lidar bem com os obstáculos. E vem, então, a questão do reconhecimento da vulnerabilidade, foi o que faltou para a Fotótica e o que faltou para tantas outras empresas, né? Se perceber, né, como vulnerável, como nós, quando reconhecemos, né? Ainda ontem eu falava com meu filho menor, que ele está entrando na adolescência, está com 11 anos, e sempre foi um menino muito amoroso, doce, etc., mas ultimamente ele anda mais áspero comigo. E aí eu não permito, porque se eu permitir isso agora aos 11 anos, né, quando ele tiver 15, for maior que eu, né, enfim, mas é claro que está muito longe disso, mas eu sempre penso que a gente precisa cortar, né, as atitudes que são nocivas logo no começo. E aí eu disse para ele, eu falei, filho, você é incrível, né? Você é um menino muito amoroso, você é super bem-humorado, você é uma criança muito tranquila, mas você está passando por uma série de mudanças que estão fazendo com que você se torne mais áspero. E você não vai melhorar se você não reconhecer isso, né? Você também tem que se lembrar que você não é um hormônio, você não é uma idade, você, né, é o Nuno, né? O nome dele é Vitor Hugo, mas o apelido é o Nuno. Né? Você é o Nuno, você é muito maior que isso, mas está em você querer reconhecer, né, e se melhorar. E esse conselho, né, que eu dei para o meu filho de 11 anos é o mesmo que serve para todos nós, adultos, né, proprietários de empresas, gestores. Né? A gente tem que reconhecer as nossas vulnerabilidades, senão a gente não sai do lugar e não melhora. Por fim, não ter medo de inovar. Né? Quantos de nós já tivemos dificuldade em estabelecer mudanças, né? Em mudar de nicho? Né? Eu sigo uma especialista, né, em mentoria de grupos, que ela sempre diz, não se preocupe com a questão do seu nicho, você não vai casar com o nicho. É verdade, né? Muitas vezes a gente trava ali, né? Trava, não, tem que ser nesse nicho, não, eu tenho que falar com este público, mas... Né? Outras coisas estão ali te esperando um pouco mais para frente, mas você não sai do lugar porque você tem medo de inovar. Eu trouxe aqui só dois ou três exemplos, mas certamente nós seríamos muito mais, mas eu até vou deixar depois um link para vocês com outras histórias, né, de empresas que têm aí um comportamento antifrágil, que eu acho que vale a pena para a gente, mas de pronto, eu gostaria de destacar a postura do Magazine Luiza e da MRV Engenharia. A Magazine Luiza, durante a pandemia, ela criou o Parceiro Magalu. E o que era o Parceiro Magalu? Pessoas autônomas que poderiam vender os seus produtos dentro da plataforma de vendas do Magazine Luiza. E, com isso, eles conseguiram aumentar o lucro da empresa em 40%, além de se inserir na sociedade e contribuir, né, num período tão áspero para todos nós, de uma forma muito especial. Então, isso só aconteceu porque ela viu ali na crise uma oportunidade. Então, o antifrágil tem que ter isso, né, sempre em mente, ver na crise uma oportunidade. A MRV Engenharia teve todos os estandes de vendas fechados, teve o adiamento de todos os seus lançamentos, porque não tinha como, né, manter o mesmo ritmo, né? Houve um período em que tudo parou, de fato, depois voltou muito vagarosamente. Então, o que eles fizeram? Eles apostaram, né, nos meios digitais, nos canais digitais de comunicação, transformando esses canais de comunicação
em muito mais. Eles se tornaram canais de vendas, canais de atendimento, canais de documentação, né? E com isso eles aumentaram as vendas em 28% e mostraram, né, para os seus parceiros e corretores novas formas de chegar até o cliente final. Então, foi um crescimento muito grande, não só para a empresa, mas para todos os seus colaboradores também, né? E manteve o atendimento ali para os clientes. Um outro caso também é o da Fitamesc. Olha que interessante, gente. Essa empresa nasceu, né, em 2020, em plena pandemia, oferecendo máscara cirúrgica. Só que eles utilizaram uma tecnologia tão interessante que eles acabaram criando uma máscara que era realmente resistente à variante Delta. Com isso, eles saltaram de faturamento de R$ 1.200.000 por mês para mais de 30 milhões em 2021. O dono estava com um sorriso, né, de ponta a ponta. E por que isso aconteceu, gente? Porque eles simplesmente foram fazer também o melhor deles. Isso é um outro ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas ficam batendo cabeça em algo que não é o melhor delas. Querendo, né? É como o pai que tem um filho que é muito bom em língua portuguesa, mas ele quer que ele seja, né, o the best em matemática. E aí ele se dedica demais para estudar matemática, para, né, ficar ali na média, né, no 5, e deixa, né, aquilo que ele era melhor, né, vai caindo. Então, ele se torna o quê? Um aluno mediano nas duas coisas. Então, nós aprendemos isso na nossa infância, né? Os pais exigiam isso. Não, né? Você tem que passar em tudo, né? E não é assim. Eu falo para os meus filhos, eu fiquei de recuperação em matemática no 6º ano, quase reprovei no 3º ano do ensino médio. Quem me salvou foi meu irmão, que é muito bom em exatas, né? E me pegou pela mão. Meu bloqueio com matemática era tamanho que eu tinha tudo anotado. E ele, na 8ª série, ele leu, aprendeu e me ensinou. Mas, assim, eu precisava passar, né? Mas, assim, por outro lado, a minha habilidade estava em outra área, estava nas áreas de humanas. E aí eu fui fazer, né, publicidade e propaganda, felizona, porque não ia ter mais matemática, até que eu descobri que tinha estatística no 4º semestre. E aí foi o sofrimento, mas foi só um semestre. Bom, e aqui eu deixei também, depois eu passo para vocês o link, né, com as empresas que se reinventaram, que eu acho que segue aí como um ótimo exemplo para a gente. E também trago alguns exemplos aqui de pessoas que, para mim, né, são excelentes exemplos de pessoas antifrágeis, né? O primeiro deles é o Viktor Frankl, que foi, né, um neuropsiquiatra, criador da logoterapia, uma corrente nova, né, totalmente nova, questionável, né, na época, etc., mas ele foi adiante. E, gente, ele só fez isso porque ele passou 5 anos dentro de 4 campos de concentração, passando tudo que a gente possa e não possa imaginar. Ele perdeu a mulher grávida, o pai, a mãe e o irmão em campos de concentração. Ele assistiu coisas que, assim, que eu não consigo, né, eu não consigo reproduzir, mas ele se manteve, né? Ele já era diretor, né, de um hospital psiquiátrico quando ele foi preso, né, porque ele foi preso apenas porque ele era judeu, e ali ele sabia que havia um lugar na mente dele que ninguém podia mandar, que nenhum soldado nazista poderia mandar, que nada do que fizessem com ele tiraria, que era a mente dele, que era o fundo, né, ali da alma dele. Então, nos momentos mais difíceis, ele se transportava para os momentos mais especiais que ele já viveu. Então, ele lembrava dos passeios com a esposa, dos livros que ele leu, né, dos almoços, dos amigos, dos pacientes. Ele lembrava de coisas boas, e isso ia sustentando ele. Quando ele conseguiu sair, que a guerra acabou e ele foi libertado, ele escreveu este livro, Um Psicólogo num Campo de Concentração, em apenas 9 dias, e virou um best-seller. Depois ele foi incorporado e passou a se chamar, incorporado a um outro conteúdo e passou a se chamar Em Busca de Sentido. E hoje tem mais de 3 milhões, né, de exemplares vendidos. Então, foi daí, né, e foi daí que ele criou a logoterapia, né, com esta experiência, né, tão incrível, né, que ele viveu. Ele tinha tudo para ter desistido de tudo, gente, tudo, né, mas, no entanto, ele se manteve antifrágil a partir dessa percepção. Há um lugar aqui dentro de mim que ninguém sabe o que se passa e ninguém pode mandar nele. Thomas Edison, né, apesar de ser ainda, né, questionado, não, porque ele pegava invento de outros, etc. e tal, mas não era isso. Ele, depois de se tornar um grande inventor, né, e de ser considerado um cabeça oca lá na infância, a escola o expulsou, mandou uma cartinha para a mãe, e ele não lia, gente. Ele entregou a carta sem saber o que estava escrito. E lá dizia que ela tinha que se responsabilizar por ele, porque ele não tinha o que fazer na escola, ele era um
nas palavras do diretor da escola, um cabeça oca. Mas a mãe apostou naquilo que ele tinha de melhor, que era aquela criatividade, a inventividade, a curiosidade do filho. E foi assim que ela educou, né, aquele que é considerado, né, o maior inventor de todos os tempos, porque ele tem, em nome dele, mais de 2.000 patentes. Porque depois ele se tornou um grande empresário e ele passou a ter laboratórios com outros inventores. Então, as invenções estavam sob a responsabilidade dele. E, numa ocasião, houve um incêndio que destruiu tudo, já era grande, ele já estava em, né, num outro patamar da vida dele, e aí uma repórter, né, olhou para ele, viu aquela situação toda e perguntou, né, e agora, né, o que o senhor vai fazer? O senhor perdeu tudo, né, tantos inventos, tantas coisas aí pela metade, tudo. Ele olhou e disse assim, bom, agora a gente tem a oportunidade de começar de novo e fazer tudo ainda melhor, porque a gente já sabe onde estava, né? A gente já tem ali um ponto de partida. Então, a pessoa olhar, né, para tudo queimado, né, e dizer, agora eu tenho a oportunidade de fazer algo ainda melhor, né, é um antifrágil de raiz, né, gente, de raiz. E a Frida Kahlo, o tempo todo ela viveu com muita tristeza, ela sempre foi uma mulher muito deprimida, por conta da situação dela, né, ela nasceu e aí sofreu com a poliomielite. Então, ela teve uma infância com pouca saúde, com muitas dificuldades, etc. Aos 18 anos, sofreu um acidente gravíssimo, né, de um bonde. Então, ela vivia com dores lancinantes, assim, sabe? Foi muito difícil. Mas, com tudo isso, ela se reinventou na forma de pintar, porque a pintura era a única porta, né, para a não dor, porque era onde ela conseguia, né, expressar tudo que ela sentia. E então ela foi criando novas maneiras de pintar, conforme a situação dela. Ela passava meses em hospital, meses com vários equipamentos, etc. Então, às vezes ela só tinha, né, um pedacinho da mão, às vezes ela tinha um outro movimento. Então, ela ia se adaptando. E com isso, né, ela né, se tornou assim, uma grande pintora e retratista, também apaixonada por fotografia. E ela tinha uma frase que me chamou a atenção, né, na biografia dela, que ela que dizia, para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Então, apesar, né, ela não era uma pessoa feliz o tempo todo, né? Aliás, nenhum de nós é, né? Felizmente, isso significa que, né, estamos dentro da nossa humanidade. Mas ela conseguia enxergar na arte, né, na pintura, uma forma, né, de se expressar e de estar no mundo. E, né, para finalizar aqui, eu também detectei na minha trajetória, né, 4 pilares que hoje eu entendo que podem levar uma pessoa a se tornar antifrágil. Né? O primeiro delas é aceitar. O segundo é reinventar. O terceiro é questionar. Ai, peraí, gente, que eu esqueci. E o quarto é recomeçar, né? Porque é isso, né? A gente aceita, a gente faz as mudanças que precisa fazer, então a gente se reinventa. Depois a gente tem que se questionar, né, se o caminho é esse mesmo, e depois a gente, né, recomeça. Né? E aqui na minha trajetória, né, também aconteceram muitas coisas. Né? Eu tive um casamento muito feliz, né, me casei. Já me casei aos 31 anos, porque eu não queria casar, mas este homem me convenceu e foi algo maravilhoso. Né? Eu tive o Luca e o Nuno, né, que são crianças maravilhosas, né? E o Brito esteve conosco até 2014, quando, né, em função de um câncer, ele, né, teve ali uma morte repentina. Mas antes disso, né, ele foi um grande companheiro e me acompanhou em momentos cruciais da minha vida que eu trouxe aqui para vocês entenderem de onde eu tirei, né, o aceitar, o reinventar, o questionar, né, e o recomeçar. Eu nasci com catarata, né? Aos 6 anos eu fiz uma cirurgia, mas já tinha perdido uma boa parte da visão do olho esquerdo, e aos 26 anos eu iniciei um processo de glaucoma. E então foram 13, 14 anos, assim, com todo os tipos de tratamento que vocês possam imaginar, etc., né? Várias cirurgias, Unicamp, clínicas, médicos particulares, tudo. Mas chegou um momento em que a dor não passava, chegou um momento, né, que foi logo após o nascimento do Luca, em que a visão, eu tinha perdido o restante da visão que eu tinha, porque eu parei de tomar os remédios, né, os colírios, porque podiam afetar o bebê, e aí um dia eu me percebi, né, totalmente cega de um olho, e isso para mim foi como perder um filho, né, um filho doente, né, mas que uma hora ele vai embora. E aí eu pensei, bom, mas pelo menos agora, né, eu paro de sentir dor. Mas não, o glaucoma, ele continuava, a pressão, né, elevada, e ele continuou a me trazer muita dor, até que eu tive que aceitar, né, fazer uma cirurgia chamada evisceração,
em que é retirado o globo ocular, introduzido uma prótese interna e o uso de uma prótese externa. Isso foi muito difícil. Aí houve um momento em que eu falei, bom, não tem mais saída, né? Eu tenho mesmo que fazer, ok, fui bem para fazer. Mas quando eu terminei a cirurgia, eu entrei numa depressão que eu não conseguia usar a prótese. E eu passei, então, por processos terapêuticos que me ajudaram muito, né, a entender o quanto eu estava no lucro, né? O quanto poder usar uma prótese ia me manter numa situação de uma certa normalidade. E então eu passei a entender que a prótese é a minha melhor amiga, né? Hoje, se me perguntarem qual a parte que eu mais amo do meu corpo, eu vou dizer, é a minha prótese, porque ela me permite ter uma vida, né, bastante normal e enfim, né, me permite estar diante das pessoas sem ter que ficar, né, lidando com as dificuldades que seriam se eu não a usasse. Mas em 2014, né, eu passei por essa situação de ver, né, o Brito, que era o homem mais saudável, né, a pessoa mais saudável da família, de repente apresentou um sintoma e, de repente, ele estava internado com 2 cirurgias e, infelizmente, ele não teve muito tempo, né, depois disso. Ou, felizmente, porque hoje eu entendo que ter o processo da dor abreviado foi um benefício para ele, foi algo que ele mereceu. Então, o que no primeiro momento, por muito tempo, né, por muitos anos, eu sofri muito pensando, ele não teve oportunidade, né? Puxa, se tivesse tal o tratamento que tem hoje, etc., mas hoje eu entendo que foi um benefício para ele, né? Sou espírita e entendo que ele está em outra dimensão, já tive a oportunidade de receber comunicações dele e isso me deixa muito feliz. E aí eu tive que me reinventar. Quando tudo aconteceu, eu estava no meio de um mestrado, tranquei o mestrado, né? Quando eu liguei para lá, descobri que ou eu voltava, né? Assim, 2 meses depois da morte dele, ou jubilava. Eu voltei, eu tinha um orientador que odiava, né, o meu assunto, ele era de literatura, eu sou de propaganda, ele não gostava do meu assunto, ele não gostava de mim. E foi um desafio extra, né? Lidar com tudo isso, mas eu consegui, né, com a ajuda da minha família, e sempre pensando, né, eu não posso deixar nada pela metade, então não deixar nada pela metade me ajudou a me reinventar, né, a passar por cima, né, dessa situação e, né, seguir adiante, né, amava meus alunos, como amo até hoje, eles também foram de grande incentivo. Mas, passado esse período, eu passei por 2 internações muito grandes, né, e quase morri. Foram internações longas, com questões graves de saúde, e ali, né, e entrei numa depressão, e ali eu parei para me questionar o que eu estava fazendo de errado, né, porque é óbvio que minha mãe morria de dó de mim, né, e dizia, o que está acontecendo com a minha filhinha? Mas chegou um momento em que eu parei para perguntar assim, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou ficando doente? Por que eu tenho tantos problemas? Por quê? E aí eu entrei numa jornada de autoconhecimento, né, que junto com o conhecimento, né, espiritual que eu já tenho, né, há alguns anos, né, e com tantas coisas que foram surgindo, me ajudou a entender, né, o que eu estava escolhendo de errado ali. E, né, o autoconhecimento acabou me trazendo a mudança, né, foi quando eu entendi que meu ciclo na Unip, né, havia se encerrado, apesar de eu amar ser professora, e partir, então, para novas paragens. E aqui estou hoje, né, de 2019 para cá, trabalhei como biógrafa, estou terminando um outro livro de memórias, né, como vocês viram, e iniciando aqui a minha jornada de palestrante. Então, eu desejo muito, né, que a antifragilidade faça parte da vida de vocês, né, daqui para frente, que eu tenho certeza que para muitos já faz, e eu estou deixando aqui um textinho, né, no finalzinho para vocês lerem depois, vou encaminhar a apresentação, mas queria só ler rapidamente um trecho em que diz que todas as vidas na Terra vão experimentar, né, os mesmos trâmites na escala infinita, das experiências necessárias. Então, seja nos negócios, seja na vida pessoal, né, seja na nossa saúde, seja no nosso trabalho, as experiências necessárias, elas virão, não adianta a gente fugir. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro, a terra aguarda a charrua, né, que é a maquininha que vai ali arar o campo, né? O minério será remetido ao cadinho, a árvore vai sofrer a poda, o verme vai ser submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta, não vai ter jeito, né? Eles estão lá em grupo, mas vão passar pela tormenta. A ovelha esperará a tosquia e o homem será conduzido à luta. No entanto, né, quando nós nos encontrarmos nessa luta intensa, né, vamos nos lembrar... Ops! Gente, perdi o texto, mas é o seguinte, né, vamos nos lembrar que toda crise, né, ela é algo que pode se transformar numa oportunidade de evolução, de crescimento, de melhoria, se nós a enxergarmos assim. Se a gente parar de achar que os problemas que nos aparecem são problemas que vieram aqui para me encher o saco, e não é nada disso. Por quê?
Por que você tem essa pessoa difícil aí? Por que seu negócio não anda? Por que seus clientes não aparecem? Por que, né, que a sua mulher está brava com você, que o seu marido está de saco cheio com você? Por quê? Por que seu filho não fala com você? Nós temos que fazer essas perguntas, porque só aí a gente vai entender que, no final das contas, né, tudo colabora para o bem, né, daqueles que estão dispostos a essa mudança. Legal, Lília. Legal, Lília. Muito obrigada. Foi excelente a palestra. Nós temos apenas 5 minutos agora para perguntas, comentários e dúvidas, porque estourou o tempo, está em 6 minutos, então nós não temos como ultrapassar esse limite. Então, as pessoas que quiserem falar, sejam muito rápidas, muito breves, porque nós temos 5 minutos para terminar essa parte e eu terei mais 5 minutos. Vamos lá? O José Luiz já levantou a mão. Oi, Lilian, bom dia. José Luiz. Que espetáculo nessa altura da minha vida. Eu acho que eu tenho que mudar tanta coisa. Bom, não é? Colocar as coisas no lugar. Mas, olha, fantástico, realmente, isso para o meu neto de 11 anos vai ser fantástico, todas essas informações que você está passando, né? Porque nós é que estamos com ele, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Parabéns, continue assim, você é grande, você vai bem mais em frente. Obrigada. Como palestrante, 10. Obrigada. 11, 12, não sei. Excelente, José Luiz. Excelente. Obrigado, Lilian. Obrigado. Excelente comentário. Bom, temos aqui ainda mais 4 minutos. Lilian, se você quiser, já pode tirar a sua tela para voltar. Obrigada, Inês. Parar de compartilhar, isso. Mais alguém? Mais algum comentário? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Só eu? Já tivemos comentários. Bom, eu gostaria de falar, de comentar, então. gente, que Posso falar? eu estou emocionada com a palestra linda, porque ali eu me conectei aqui no grupo, né, há algum tempo, e, assim, foi uma conexão de almas, né, a gente até costuma dizer. E eu estou, embora eu conheça toda a história, né, eu estou, assim, muito encantada com a forma como que você trouxe, né, com os seus exemplos de vida e tudo mais. Então, assim, emocionante essa palestra, perfeita. Eu não esperava diferente, na verdade, né, mas realmente, assim, por a gente ter, né, esse contato diário, né, eu, assim, estou muito realmente feliz, muito encantada mesmo. Perfeita, de parabéns, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Lilian. Eu quero... Ainda está sem som. Só vou... Pronto. Aí, só acrescentar aqui, Lilian, parabéns, a palestra foi ótima. Eu queria só dizer que eu sempre comento que todas as vezes que todos os momentos difíceis da minha vida me transformaram numa pessoa melhor. Então, eu tenho alguns casos em que eu passei e que depois daquilo eu sempre vai um tempo para recuperar, né? Por isso, quando eu vi a imagem lá, o lutador me parece o pós-trauma e a outra pessoa me parece o já sanado do negócio, o vencido já. Então, acho que é bem por aí, assim, porque eu tenho esse costume de dizer isso. Cada sofrimento me trouxe uma perspectiva de vida melhor, né? Diferente. É isso. Obrigada por compartilhar a sua história também, além do seu conhecimento, né? Obrigada. Muito bom, obrigada. Obrigada a todos que comentaram. Lilian, sem dúvida nenhuma, foi show mesmo a sua palestra, né? O conteúdo, sem dúvida, não podíamos esperar menos do que isso, né? Com toda essa experiência, com todo esse conhecimento, com toda a sua trajetória, realmente foi incrível. E o tema é muito interessante, é muito importante para a nossa vida pessoal, mas também para os nossos negócios. Então, você colocou muito bem isso. Parabéns mesmo pela sua apresentação. Tá pena que nós não temos realmente mais tempo, né, Lilian? Não é possível. Não precisa ser mais rápido, né, Inês? Mas está tudo bem, tá? Deu tudo certo, foi ótimo. O importante é isso. Então, está tudo bem, mas foi excelente. E compartilhar um pouco dessa história também foi muito importante para cada um de nós, né? Não tenho dúvida disso.